O e-mail chegou à minha caixa de entrada às 7h01 de uma quinta-feira chuvosa, antes mesmo de eu ter servido minha primeira xícara de café. Assunto: vamos dar o nosso melhor, completo com 3 emojis de sapato brilhante. Tiffany clássico. Dei uma olhada rápida, um papo furado corporativo disfarçado de política. Mas lá estava, enterrado no segundo parágrafo como uma mina terrestre. A partir de agora, todos os funcionários devem cumprir as diretrizes de aparência revisadas, especialmente no que diz respeito às escolhas têxteis consideradas não tradicionais. Eu não precisava de um memorando para me dizer a quem aquilo se destinava. Ninguém mais em conformidade usava calças de lã sob medida ou jaquetas estruturadas com linhas retas. Os outros chegavam todas as manhãs envoltos em calças caque largas, misturas sintéticas brilhantes ou saias lápis de desconto que subiam como se estivessem ressentidas. Mas eu me vestia como se me importasse. E, aparentemente, isso me tornava perigosa. Tiffany, 32 anos, gerente de RH, rancorosa profissional de salto alto, não gostava de mulheres que não conseguia controlar. Tudo começou meses atrás, quando ela viu meu salário sem querer. Nunca vou me esquecer de como o sorriso dela se congelou quando percebeu que eu não era uma analista júnior ganhando migalhas de nível iniciante. Desde então, parecia que eu tinha um alvo nas costas. Às 10h13, Tiffany passou pela minha mesa, com seu desodorante corporal de baunilha característico chegando um segundo antes dela. Ela ficou parada por um instante e se inclinou com aquela voz de amiga falsa que ela tinha. Oi, Mia, disse ela, arrastando meu nome como se estivesse provando. Só queria saber como você está. Você teve a chance de revisar a política de vestimenta atualizada? Nem olhei para cima. Olhei, sim. Nada ali se aplica a mim. 2 segundos depois, como um relógio, Brenda apareceu, à sombra de Tiffany. O tipo de mulher que deduraria a própria mãe em troca de um tapinha na cabeça. Estamos realmente tentando criar uma identidade visual coesa, sabe? Brenda disse animadamente. Às vezes, estilos antigos transmitem mensagens confusas. Finalmente encontrei seus olhos. Minha voz não mudou. Mensagens confusas para quem? Para o Pentágono? O sorriso de Brenda vacilou. Tiffany deu um sorriso irônico. Só para garantir que estamos alinhados, disse Tiffany, docemente. Algumas pessoas não percebem quando estão ultrapassando os limites. Coloquei meu café na mesa. Eu não forço falas. Eu as escrevo. A seção 12A do Manual de Conformidade Federal substitui qualquer memorando de RH. Tenho certeza de que você leu. Se é que leu. O maxilar dela travou. O sorriso permaneceu, mas nunca tocou seus olhos. E assim, de repente, eles se viraram e foram embora, sussurrando como se tivessem acabado de destronar uma rainha do baile. Observei-os partir e senti aquele frio familiar se instalar no meu peito. Eu já tinha passado por isso antes, quando um gerente esqueceu minha papelada de promoção, quando treinei um analista júnior que foi colocado à minha frente 6 meses depois. Política de escritório não era novidade. Mas aquilo parecia diferente. Era imprudente. E pessoas imprudentes são perigosas. Às 14h04, Tiffany voltou. O mesmo perfume, o mesmo sorriso forçado. Desta vez, ela circulou minha mesa como um tubarão que leu muitos artigos no LinkedIn sobre energia de liderança. Nossa, disse ela, com a voz melosa e alto o suficiente para Brenda ouvir a 3 mesas de distância. Essas calças são interessantes. Pisquei lentamente. Calça cinza escuro, sob medida, com sutil padrão espinha de peixe tão fino que parecia ter sido tecido por fantasmas. Tiffany aparentemente se auto-intitulou polícia da moda no mundo dos tecidos. Não tinha certeza se você tinha visto a atualização do manual, continuou ela. Seção 14B. Você leu, certo? Tomei um gole do meu café. Eu editei. Aliás, encontrei 3 erros de digitação. Brenda soltou um bufo. Tiffany deu uma risada falsa e empinou o quadril. É uma questão de coesão, Brenda repetiu. A sinergia da equipe começa com a integridade do tecido. Virei a cadeira na direção deles, com a coluna perfeitamente ereta. Isso é uma reclamação formal do RH. Tiffany piscou. Ah, não, é só uma conversa. De mulher para mulher. Ótimo, eu disse. Porque meu contrato não inclui conversas falsas sobre gosto pessoal fingindo ser política. Pelo canto do olho, vi Mark, meu supervisor, parado no corredor, observando. Ele me encarou e saiu correndo.
Covarde. Tiffany se inclinou, baixando a voz, mas mantendo um tom falsamente doce. Só para garantir que sejamos vistas como profissionais confiáveis, especialmente com assuntos governamentais delicados surgindo. Não queremos passar uma impressão errada. E lá estava. Então, ela sabia que algo estava acontecendo, ou achava que sabia. Olhei-a fixamente nos olhos. O Departamento de Defesa se importa com dados confidenciais, não com listras. O sorriso dela se desfez, por um instante, antes que ela se virasse e fosse embora. Mas eu sabia que não se tratava de códigos de vestimenta. Tratava-se de controle. E controle? Controle tem um custo. Olhei para minha bolsa, onde meu crachá preto emitido pelo DSS estava guardado, silencioso e à espera. Nível de habilitação: alto. O tipo de habilitação que levou 6 meses de verificação, vistorias residenciais e verificações de antecedentes. O tipo de habilitação da qual dependia todo esse contrato de 50 milhões de dólares. Sorri para mim mesmo. Não esperava que o convite oficial do calendário chegasse tão cedo. 15h12. Assunto de RH. Atenção imediata necessária. Sem texto, sem explicação, apenas um horário. Daqui a 15 minutos na sala 3C. Fiquei olhando para a tela. Por um momento, pensei em recusar. Mas recusar não era uma opção. Não em uma empresa onde valorizamos o diálogo aberto era o código corporativo para cumpra ou então. Tranquei meu terminal. O bip suave do meu crachá de segurança soou mais alto do que o normal. Levantei-me. Era como se estivesse me preparando para minha própria execução. O escritório ao meu redor vibrava com falsa agitação. Olhos se ergueram rapidamente, depois se desviaram. Todos sabiam. Sempre sabiam. Passei pelos estagiários fingindo folhear planilhas. Passei pela porta do escritório do Mark. Persianas fechadas, luzes apagadas. É claro. Quando entrei na sala 3C, Tiffany já estava sentada à cabeceira da mesa, com o iPad na posição ideal, como se estivesse apresentando uma palestra TED sobre gestão passivo-agressiva. À sua direita, Brenda, girando nervosamente uma caneta gel rosa. À esquerda, Cal Morton, gerente sênior de operações. Mesmo Cal que certa vez me parabenizou por um resumo de auditoria de 70 páginas dizendo: são muitas palavras para assuntos de conformidade. Ele parecia extremamente desconfortável, como se lhe tivessem prometido um rápido papel de testemunha, e não lugares na primeira fila de uma demissão. Mia, disse Tiffany com aquele sorriso falso e caloroso. Obrigada por se juntar a nós. Recebi ordens, respondi, sentando-me com o tipo de calma que se pratica em frente ao espelho. Brenda pigarreou e desdobrou um roteiro impresso, roteiro literal, com as mãos tremendo o suficiente para fazer o papel amassar. Esta é uma reunião formal de demissão, começou ela, com a voz ensaiada, conduzida de acordo com os procedimentos corporativos descritos na seção 8B das Diretrizes de Responsabilidade dos Funcionários. Pisquei uma vez. Tiffany interrompeu, com os olhos brilhando. Devido ao descumprimento reiterado do Código de Vestimenta atualizado e a um padrão de insubordinação, a empresa não tem escolha a não ser rescindir seu contrato de trabalho, com efeito imediato. Brenda deslizou um documento de 2 páginas sobre a mesa. Aviso final estampado no topo em letras vermelhas e em negrito. Eu o examinei. Meu nome, ID de funcionário, desafio. Essa palavra apareceu 3 vezes. Nenhuma menção à minha autorização. Nenhuma menção às métricas de desempenho. Nada sobre o contrato de 6 dígitos que eu vinha zelando há meses. Apenas chavões como coesão da equipe e alinhamento cultural. Não senti nada. Nenhuma raiva, nenhum pânico, apenas um vácuo vazio onde antes havia fé. A crença de que a competência ainda importava naquele lugar. Entendo, eu disse baixinho. Então, só para deixar claro, estou sendo demitida por violação do Código de Vestimenta. Tiffany assentiu. Entre outras preocupações comportamentais, sim. Como? Brenda hesitou. Tom, resistência, comentários percebidos como prejudiciais à liderança. Tiffany interrompeu, com a voz baixa e ríspida. Não vamos tornar isso mais difícil do que já é. Dei uma risada seca. Sem humor, só ar. Você já fez isso quando transformou lã tecida em crime. Seus lábios se contraíram numa linha fina. Temos padrões, disse Tiffany. Você tem obsessões, respondi. Eu tenho autorização. Isso a atingiu como um soco. Tiffany abriu a boca, mas não saiu nada inteligente. O movimento chamou minha atenção. A parede de vidro atrás deles.
No meu terminal bloqueado, uma notificação pulsava suavemente. DSS. Check-in do sistema atrasado. Tiffany percebeu. Deu um sorriso irônico. Acho que você não vai mais precisar disso. Não disse nada. Apenas fiquei olhando para o alerta piscando. Eles não tinham ligado os pontos. Ainda não. Brenda falou mais baixo agora. Alguém da te vai acompanhá-la até a saída. Por favor, pegue seus pertences. Fiquei parado, tranquilo e calmo. Não quero causar uma falha de segurança, eu disse. Tiffany deu uma risadinha tensa. Não vamos ser dramáticas, Mia. Virei-me para a porta, parei e olhei para eles. Vocês acabaram de demitir a única pessoa neste prédio que sabe como evitar que seu contrato com o governo desmorone como uma barraca de loja de $1. 3 rostos, inexpressivos, sem compreender. Sorri, lento e cortante. Aproveite a integridade do seu tecido. A caminhada de volta para minha mesa pareceu mais longa do que qualquer outra que eu já tivesse feito naquele prédio. Mantive a cabeça erguida. Não bati o teclado. Não enviei um e-mail inflamado. Simplesmente fiz as malas. Eles me deram uma daquelas caixas de papelão absurdamente pequenas, daquelas que mal cabem uma caneca e uma foto emoldurada. Do tamanho de uma caixa de condolências. Comecei com o básico. A foto minha e da minha irmã no Parque Nacional Arches. Meu bloco de notas cheio de anotações sobre conformidade e prazos de compras. O pequeno cacto que mantive vivo na minha mesa por 3 anos, apesar das tentativas de Brenda de regá-lo demais. Deixei o resto. As planilhas, os relatórios inacabados, os registros de dados criptografados piscando silenciosamente no meu monitor. Eles precisariam disso. E sem mim, não saberiam que nada disso significava. No fundo da gaveta da minha mesa estava meu crachá preto de autorização do DSS, aquele que eu havia conquistado após 6 meses de triagem, verificação de antecedentes e inspeções residenciais surpresa. Peguei-o lentamente, como se estivesse segurando um fio desencapado. Não era chamativo, apenas um cartão preto fino com um chip read quase invisível e um número impresso na parte inferior. Um número que desbloqueava bancos de dados federais que eles nem sabiam que existiam. Coloquei-o na capa protetora, aquela com rótulo propriedade do DSS. Não descarte. Fechei o zíper e guardei na bolsa, com o coração tranquilo. Eu não estava com raiva. Ainda não. Levantei-me, caixa na mão, e segui em direção à saída. Primeira parada: marketing. Ninguém disse uma palavra. Raquel ergueu os olhos, piscou e imediatamente voltou a olhar para a tela. Jason assentiu rapidamente, como se faz com alguém que mal se conhece no corredor congelado do Trader Joe's. Em seguida, a contabilidade. Um dos estagiários murmurou: "Sinto muito", com os olhos arregalados, como se eu tivesse acabado de receber um diagnóstico de algo terminal. Dei um sorriso educado e impassível. Quando cheguei à minha baia, Mark estava lá, com as mãos enfiadas nos bolsos como um adolescente culpado. "Ei, Mia", gaguejou ele. "Sinto muito por você ir embora." Inclinei a cabeça. "Você está." Sua boca se abriu, depois fechou. Depois de um instante, ele assentiu rapidamente. "Bom, boa sorte aí." Fiquei olhando para as costas dele enquanto ele corria pelo corredor, direto para a segurança e o calor da covardia corporativa. Arrumei as minhas últimas coisas em silêncio. Sem lágrimas, sem tremores, apenas uma pressão lenta e latente subindo pela minha espinha. O peso da humilhação pública. Nem barulhenta, nem explosiva. Do tipo silencioso. Do tipo que se instala fundo nos ossos e ecoa a cada falso "você está bem?" Decide elevador Socina. Na recepção, o cara da TI, acho que o nome dele era Dylan, me esperava. Ele olhou para todos os lados, menos para o meu rosto, enquanto me entregava um envelope lacrado. "Último pagamento. Informações sobre o Cobra", murmurou. "Que lindo", eu disse, jogando na caixa como se fosse lixo. As portas do elevador se abriram. Entrei. Virei-me para encarar o saguão. Observei-o desaparecer, as plantas falsas, os sorrisos falsos, tudo falso. Até as portas se fecharem. Eu não estava triste. Nem mesmo bravo. Mas algo dentro de mim se transformou, uma clareza fria e penetrante. Eles achavam que aquilo tinha acabado. Achavam que tinham resolvido o problema. Não tinham ideia do que tinham acabado de desencadear. Eu estava na metade do saguão, com o envelope amassado dentro da minha caixa, quando as portas de vidro se abriram atrás de mim. Não era um cliente ou um candidato à entrevista mexendo em um currículo. Eram 2 pessoas, um homem e uma mulher.
Ternos escuros combinando, linhas retas, movimentos silenciosos e confiantes. Sem logotipos, sem crachás, apenas broches pretos com um pequeno anel prateado. A inconfundível insígnia do Serviço de Segurança da Defesa. A mulher deu meio passo à frente, examinando a sala como se estivesse observando-a atentamente. O homem a ladeava, com a postura rígida como uma mola em espiral. Eles não estavam ali para integração. Fiquei paralisada. Já tinha visto agentes do DSS antes, durante meu processo de autorização. Eles não batiam, a menos que algo tivesse dado terrivelmente errado. Eles pararam na recepção. A mulher se inclinou, em voz baixa, mas firme. Precisamos falar com Walter Phelps, chefe de segurança, e Brian Denning, seu CEO, imediatamente. A receptionista piscou. Eles estão em reunião. Posso, o homem interrompeu, não é um pedido. A recepcionista tateou em busca do telefone como se suas mãos estivessem dormentes. Fiquei onde estava, com a caixa pesada nos braços e meu pulso repentinamente alto nos ouvidos. Eu não sabia o que havia desencadeado aquilo. Não sabia a rapidez com que a notícia se espalhou. Mas eu sabia de uma coisa: o governo havia notado, e as pessoas naquele prédio estavam prestes a descobrir exatamente o que tinham feito. Fiquei completamente imóvel, com a caixa na mão, a respiração ofegante. Observei a recepcionista desligar o telefone, com o rosto pálido e os dedos ligeiramente trêmulos, enquanto recolocava o fone no lugar. Eles vão descer em 1 minuto, sussurrou ela para os agentes. A mulher assentiu com um único aceno de cabeça. O homem nem piscou. Eu conhecia a turma deles. Não estavam ali para bater um papo amigável sobre política. O DSS não tinha esse tipo de conversa amigável. Mexi um pouco, ajustando a alça da bolsa no ombro. Pelo canto do olho, vi o homem examinando o saguão. Seu olhar passou por mim, demorou-se por meio segundo e depois seguiu adiante. Ele não me reconheceu. Ainda não. Olhei para frente, torcendo para que meu coração permanecesse firme. Independentemente do que acontecesse em seguida, eu não era o único em apuros. Eu havia seguido o protocolo, cada linha, cada cláusula, cada verificação de segurança absurda. Eu havia pintado dentro das linhas com tanta precisão que, se quisessem encontrar falhas, teriam que desenhar novas linhas eles mesmos. Um som agudo cortou o ar, o elevador executivo, não normal. As portas se abriram rápida e controladamente, e Tiffany saiu. Ela tentava andar como se nada estivesse errado, queixo erguido, postura rígida, mas seu rosto estava pálido, pálido demais, o tipo de palidez que se sente ao perceber que se acabou de chutar um vespeiro com um taco de beisebol. Brenda saiu cambaleando atrás dela, sem nenhuma prancheta à vista. Ambas se moveram rapidamente, atravessando o saguão com a falsa confiança de quem espera não estar prestes a perder tudo. Tiffany nem olhou para mim até passar. Seus olhos se voltaram para os meus por um segundo, depois se desviaram bruscamente como se eu a tivesse queimado. Eu não sorri. Nem pisquei. Apenas observei. Ela desapareceu em uma sala de conferências com os 2 agentes, a porta se fechando com um clique atrás deles. O saguão ficou em silêncio novamente, aquele estranho silêncio que só se ouve em escritórios depois que algo explode. Eu podia ver cabeças surgindo atrás dos cubículos, fingindo procurar papel para impressora ou esticar as costas. Tudo menos admitir abertamente que estavam desesperadas para saber o que estava acontecendo. As vozes dentro da sala começaram baixas, depois mais ríspidas. Não consegui distinguir as palavras, mas fragmentos flutuavam, irregulares como vidro quebrado, acesso não autorizado, violação de autorização, violação de protocolo. Fiquei ali, com a caixa na mão, meu pulso se acalmando e se tornando algo calmo, como um fio tão esticado que nem tremia. Não demorou muito, talvez 5 minutos. E então ele chegou. Brian Denning, o CEO, suando, sem fôlego, gravata torta e puxada como se tivesse tentado se estrangular na descida de elevador. Ele passou direto pela recepcionista, ignorou a recepção, com os olhos fixos em mim como se eu fosse o último bote salva-vidas do Titanic. Mia, disse ele, sorrindo, largo demais, forçado demais. Você se importaria de vir até a minha sala só para uma conversa rápida? Não me mexi. Não trabalho mais aqui, disse, alto o suficiente para metade do saguão ouvir. Você vai ter que marcar uma consulta. Seu maxilar se moveu, a garganta se contraindo como se ele não conseguisse decidir se implorava ou ordenava. Por favor, só vai levar 1 minuto. Levantei-me, lenta e deliberadamente. Olhei para ele, e aquela calma afiada que eu vinha aprimorando há anos se instalou. Tenho certeza de que sua equipe consegue lidar com isso, eu disse. Afinal, é só tecido, certo?
A cor sumiu do seu rosto como se alguém tivesse desligado a tomada. Passei por ele. Sem pressa, sem olhar para trás, apenas passos firmes em direção às portas de vidro atrás de mim. Ouvi a porta da sala de conferência se abrir novamente. Tiffany saiu, tremendo, com as mãos entrelaçadas, como se estivesse tentando se manter em pé. Não parei. Nem diminuí o passo. Eu conhecia a expressão no rosto dela. Já a tinha visto antes, o exato momento em que uma pessoa percebe que provocou um incêndio que não consegue apagar. Ela começou a dizer alguma coisa, alguma desculpa esfarrapada, alguma defesa em linguagem corporativa. Mas não lhe dei o palco. Continue andando. Eu não precisava ver os rostos deles. Eu já os tinha visto. E eles pareciam exatamente a justiça. Mal tinha dado 5 passos pelo saguão quando ouvi passos. Não o arrastar de pés dos estagiários. Não o bater nervoso dos saltos baixos de Brenda. Não, eram passos firmes, controlados, o tipo de andar que não se apressa porque nunca precisava. Virei-me no momento em que os agentes do DSS se aproximavam. A mulher, agente Rossi, a julgar pelo nome em seu broche de lapela, me deu um breve aceno de cabeça. Senhorita Reynolds, perguntou ela, em voz baixa. Calma. Levantei uma sobrancelha. Ainda estou, a menos que você esteja aqui para revogar isso também. O homem, agente Miller, esboçou um sorriso irônico. Sabemos que os eventos de hoje foram inesperados, disse ele. Gostaríamos de um momento do seu tempo. Atrás deles, avistei Brian e Tiffany parados perto da planta falsa, ambos parecendo ter sido escavados por dentro. A camisa social de Brian grudava nele com manchas úmidas de suor. Os olhos de Tiffany estavam vermelhos, suas mãos tremiam levemente. Eles não se mexiam. Não falavam. Não estavam mais no comando. Assenti uma vez. Claro. Os agentes me flanquearam, um de cada lado, mas não de uma forma que parecesse hostil. Mais como respeito, ou talvez precaução. Não fomos para a sala de conferências onde Tiffany e Brian haviam sido encurralados momentos antes. Em vez disso, o agente Rossi nos guiou para a área de estar perto da recepção, ao ar livre, onde todo o andar podia ver. Uma mensagem: eu não estava sendo detido. Eu não estava em apuros. Era de mim que eles queriam cooperação. O agente Miller falou primeiro. Estamos analisando a violação de protocolo relacionada à sua demissão. Seu histórico de segurança é, francamente, impecável. Seu trabalho na auditoria de dados confidenciais do 3º trimestre chamou a atenção em nível federal. Assenti, mantendo a expressão neutra. Segui o procedimento. Rossi assentiu de volta. Exatamente. É por isso que esperamos que você ajude na próxima fase do projeto. O contrato ainda está de pé. O empreiteiro, no entanto. Ela deixou as palavras morrerem, olhando para Brian, que agora parecia um homem vendo a própria carreira escapar por entre os dedos. Brian deu um passo lento à frente, a voz trêmula com aquela mistura especial de desespero e pânico corporativo. Mia, vamos ser razoáveis. Olhei para ele fixamente. Razoável. Ele entrou apressado, as palavras tropeçando umas nas outras. Obviamente, erros foram cometidos de ambos os lados. Quero lhe oferecer formalmente o seu cargo de volta. Não me mexi. E um aumento, acrescentou rapidamente. 15%, título de sênior. Vamos colocar isso por escrito agora mesmo. O saguão inteiro ficou em silêncio. Até a recepcionista havia parado de digitar. Um executivo júnior do lado de fora das portas de vidro parou no meio do vapor. Inclinei a cabeça, deixando as palavras pairarem ali por um instante. O salário que você pode pagar, disse lentamente, nem cobriria a terapia que eu precisaria para esquecer que estou trabalhando para você. Silencio mortal. Brian abriu a boca. Nada saiu. Ele se virou para os agentes. Talvez possamos dar um jeito. A agente Rossi balançou a cabeça, calma, mas decidida. Nós cuidaremos disso. O governo ainda precisa que este projeto seja concluído, só que não por você. Permiti-me um sorriso mínimo. Pela primeira vez no dia, me senti bem. Não era vingança, não era triunfo, era simplesmente perfeito. O agente Miller assentiu. Temos um escritório de campo aqui perto. Você será recompensado pelo seu tempo, é claro. Brian parecia ter levado um soco na garganta. Tiffany, ainda por perto, parecia prestes a desmaiar, rímel borrado, lábios entreabertos como se estivesse prestes a discutir. Mas nada aconteceu. Brenda? Em lugar nenhum.
provavelmente escondida em um armário de suprimentos, segurando sua prancheta como se fosse um cobertor de segurança. Ajustei a alça da minha bolsa. Vamos, eu disse enquanto caminhávamos em direção à saída. O escritório inteiro pareceu prender a respiração. Não olhei para trás porque não precisava. Não eram eles que estavam saindo com os agentes. Era eu. Saímos para o calor da tarde. O agente Ross à minha esquerda, o agente Miller à minha direita. E, por um breve momento, senti como se o mundo inteiro tivesse se movido sob meus pés. Não porque eu tivesse sido demitido, não porque tivesse saído na frente de metade do escritório, mas porque, pela primeira vez em anos, eu não estava carregando o peso deles nas costas. Eu estava livre. Atravessamos o estacionamento em silêncio. Na metade do caminho para o sedã preto fornecido pelo governo, o telefone do agente Miller vibrou. Ele olhou para a tela, sua expressão se contraindo em meio grau. 1 minuto, disse ele baixinho. Girou nos calcanhares e caminhou rapidamente de volta para o prédio. Eu não o segui. Nem o agente Ross. Nós dois ficamos ali, observando as portas de vidro se abrirem novamente, engolindo de volta para o mausoléu corporativo do qual eu acabara de escapar. Lá dentro, o escritório caiu naquele tipo de silêncio assustador que eu conhecia muito bem. O silêncio das pessoas esperando o céu cair. Através do vidro, observei o agente Miller passar pela recepção, pela recepcionista paralisada e entrar direto na sala de conferências executiva. Sem bater, sem hesitar. Brian estava lá dentro, com as mãos na cintura, esforçando-se para projetar a autoridade que não tinha mais. Tiffany pairava atrás dele, de alguma forma menor, como se o ar tivesse sido sugado dela. Miller deixou cair uma pasta de papel pardo sobre a mesa de vidro. A conversa começou em tom baixo. A boca de Brian se movia mais rápido que suas palavras. Os olhos de Tiffany se moviam como os de um animal encurralado. Então Miller abriu a pasta. Eu não conseguia ouvir as palavras. Não precisava. Observei o rosto de Brian mudar, não gradualmente, mas num piscar de olhos. Primeiro confusão, depois reconhecimento, depois devastação. Ele se sentou com força, como se alguém tivesse arrancado os ossos dele. Tiffany recuou até seus ombros baterem na parede de vidro. Seus lábios se moveram. Eu conseguia ler mesmo daqui. Como? Não houve resposta. Quando Miller saiu, andava como um homem que acabará de proferir uma sentença de morte. Levantei uma sobrancelha quando ele se aproximou. Tudo bem. Ele assentiu com um único aceno de cabeça. Eles foram notificados. Perguntei, já sabendo a resposta. Auditoria Federal completa. Quebra de protocolo. Contrato invalidado. Estão sob revisão imediata. Expirei, lenta e firmemente. Atrás dele, Brian o seguia, com os olhos fundos e o rosto úmido de suor, como se soubesse exatamente o que aquilo significava. 50 milhões de dólares em contratos governamentais perdidos. Futuras parcerias federais perdidas. A reputação da empresa destruída irremediavelmente. E Tiffany. Ela seguia atrás de Brian, com o rímel borrado, o rosto pálido, seu mundo se desfazendo fio por fio. Ela não olhou para mim. Não conseguia. Miller e Ross me ladearam novamente enquanto caminhávamos em direção ao carro. Ross foi o primeiro a quebrar o silêncio. Você lidou bem com isso. Eu lidei com isso discretamente, respondi. Há uma diferença. Ross sorriu, um sorriso de verdade. Ela enfiou a mão no bolso do casaco e me entregou um cartão. Simples, creme, sem título, apenas um nome, um número direto e um tênue selo DSS gravado em relevo como uma promessa silenciosa. Nós terceirizamos funções de supervisão, ela disse, com um tom deliberado, especialmente quando os contratantes principais entram em colapso. Virei o cartão entre os dedos. Pagam melhor. O sorriso de Ross se aprofundou. Melhor e mais limpo. Dei uma risadina. Você trabalha para o governo. Limpo não é exatamente a palavra que eu usaria. Trabalhamos com pessoas que entendem o protocolo, disse ela. Pessoas que não vacilam quando idiotas do RH tentam exercer um poder que eles não entendem. Pessoas que sabem quando ficar quietas e quando não. Coloquei o cartão no bolso, ao lado do meu crachá. Não apertamos as mãos, nem fizemos promessas, apenas um entendimento silencioso. Quando cheguei ao meu carro, o céu já estava começando a clarear. As nuvens se abriram em faixas suaves, e o sol brilhou como um holofote sobre um palco do qual eu finalmente havia saído. Não olhei para trás. Não precisava. Eles passariam meses juntando os cacos, tentando explicar como haviam se atrapalhado em um contrato federal por causa de uma causa social,
tentando reescrever a história em avaliações de desempenho e reuniões do conselho. Mas eu teria ido embora. E eles nunca esqueceriam meu nome. Destranquei o carro. Joguei o envelope com meu último salário no banco do passageiro e fiquei sentado por um momento, apenas respirando silêncio. Eu não estava apenas abandonando um emprego. Eu estava entrando no mundo que havia construído, fio por fio, nas sombras de pessoas que achavam que eram minhas donas. Eles não fizeram isso. Eles nunca fizeram isso.